Você crê que Deus é bom, irmão? Amém. Então dê um aleluia bem forte. Dê glória a Deus. Diz no diabo. Aleluia. Graça e paz a todos. Amém. Vocês que estão assistindo também, graça e paz. Vocês que estão ouvindo pela rádio online, graça e paz. É muita gente ouvindo essa palavra, amém, irmão? A igreja está cheia, mas não só existe uma igreja física assistindo. Existem várias pessoas também em outros lugares assistindo. Não só vocês que estão aqui. Tem pessoas assistindo em muitos lugares do país e do mundo nesse momento. Essa palavra está sendo ministrada. Jesus disse em João 14:12 que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez e ainda fariam maiores do que estas, porque ele iria para o Pai. Quando Jesus disse que iríamos fazer obras maiores, ele não estava dizendo que iríamos fazer coisas a mais do que ele fez, mas iríamos fazer o que ele fez numa proporção maior. Veja que ele diz, e as fará maiores do que esta. Amém, irmão? Amém. O texto, a tradução, essa tradução ela se encaixa melhor. Ele diz, fará as obras que eu faço e as fará. As mesmas obras, amém. Só que as fará maiores. Amém. Uma proporção maior. Posso ver, amém, irmão? Amém. Jesus não tinha tecnologia disponível. Jesus só podia ministrar para aquele pessoal naquele momento. Mas para a glória de Deus, nós estamos se utilizando da tecnologia para ministrar como Jesus ministrou, mas de uma forma maior, amém. Alcançando muito mais pessoas. Amém. Muitas pessoas foram abençoadas com essa palavra nesse momento. Não só nesse lugar, mas em muitos lugares. Amém. E vão continuar sendo abençoadas. Porque eu sou um homem de Deus. E eu vou ministrar a palavra dele. E eu vou aprender junto com você. Dê um aleluia. Aleluia. Dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, irmão. Nós fomos chamados para a liberdade. Só que essa liberdade, ela vai se manifestando aos poucos, como a irmã Sibeide falou mesmo. É permanecer na palavra, como ela mesmo disse. Que é viver na prática dos princípios. Amém. É congregar, é ler, é ouvir, é meditar, é falar alinhado à palavra, orar em línguas, orar com entendimento, interceder, louvar, adorar, agradecer. É essa vida que vai fazer com que a nossa alma seja tratada. O Espírito Santo vai tratando. Como foi falado, quando a gente tem um propósito, primeiro, de ajudar os outros, aí Deus ajuda a gente. Amém. Irmão, nós precisamos crescer tanto. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que o amor não busca os seus interesses. Amém. Sabe o que é isso, irmão? Está disponível a gente crescer de uma forma tal de a gente só pensar nos outros. Amém. Por que só pensar nos outros? Não tem mais amor próprio, não? Não, não é isso, não. É porque está tão consciente que Deus cuida da gente, que para que eu vou pensar em mim se eu já tenho um que pensa pro meu favor? Deus já cuida de mim mesmo, eu vou cuidar dos outros. Deus, aleluia. Não é por acaso que a Bíblia nos chama de embaixadores. Sabe como é que o embaixador, naturalmente falando, é o representante de um país em outro. E o país a quem aquele embaixador representa é que cuida de todos os negócios dele. Amém. O embaixador não se preocupa de nada da sua vida pessoal, porque é o país que toma conta da vida dele. Ele só se preocupa em resolver o seu trabalho, que é representar a sua nação. Do mesmo jeito é com Deus, irmão. Ele cuida de nós. Amém. Aleluia. Ele cuida de nós. Oh, aleluia. Aleluia. Eu fico feliz demais porque eu sei que eu tenho muito para aprender com você, mas eu tenho visto isso na minha vida, irmão. Eu sei que ainda não tenho visto tanto quanto, mas eu sei, porque eu ainda não cresci tanto quanto, mas eu já tenho visto o cuidado de Deus na minha vida. Amém. Eu tenho visto, irmão. Aleluia. Irmão, faz anos que eu não sei o que é comprar roupa. Anos. Deus tem suprido. Amém. Sempre Ele supre. Quando parece que vai apertar, quando parece que o negócio vai ficar diferente, Deus faz o de repente dele acontecer. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Chega pessoas e dizem, irmão, Deus tocou no meu coração, tome. Era justamente o que ia faltar. Exato. Deus falou comigo, irmão, tome. Aleluia. Aleluia. Ele cuida. Como eu quero confiar mais nesse Deus. Aí por isso que o amor não busca os seus interesses. Amém. Porque se Deus já está interessado, eu vou ficar me interessando para quê? Já está bom a cabeça dele já. Eu vou fazer a obra, eu vou aprender a palavra e ganhar os perdidos. Amém. Agora, por favor, eu não estou com isso, eu não estou dizendo que agora você vai deixar de trabalhar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco chega o irmão em casa e diz, mulher, vou deixar de trabalhar. Que é isso, meu filho? Não, foi aquele galedinho lá na igreja que disse isso. Não digo isso não, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai, que a gente vai deixar de trabalhar, que a gente agora... Não! Mas eu estou falando de ansiedade. Eu estou falando de ficar, ixi, agora, e tu tem que... Não, irmão. Tenhamos nossa vida comum, trabalhando. Mas que a prioridade seja aprender essa palavra para abençoar os outros. Amém. Aí naturalmente, diga naturalmente, Deus abençoa a gente. Amém? Ele já nos abençoou, mas eu estou falando no sentido de manifestar a bênção. Amém? Amém. Ele manifesta. Irmãos, o maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo. Amém. Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não me prendo. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a vontade dele. Eu não tenho morada fixa, no sentido de eu não tenho um lugar certo. Tanto faz eu estar aqui, como eu estar em outra cidade, como eu estar em outra região. Eu estou fazendo a obra de Deus. Amém. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Sabe o que ele quis dizer? Abençoar vidas. É tão importante para mim quanto a comida é para o meu corpo. Aleluia. Como nós precisamos crescer. Verdade. Você concorda comigo? Amém. Como nós precisamos crescer. Mas o maravilhoso é que o Senhor já nos libertou em nosso espírito. E essa palavra, ela tem poder para renovar a nossa alma, para salvar, para que a gente usufrua e viva essa liberdade. A verdadeira liberdade é querer ajudar. Amém. É querer abençoar vidas. É querer cumprir a vontade de Deus. Amém. Jesus era assim. E por isso, irmão, nada faltou para ele. Se você lê Bíblia, você sabe que até peixe semeou na vida de Jesus, irmão. Teve um momento que o Senhor disse, e aí Pedro? Pedro foram cobrar o imposto do templo. Pedro foi a Jesus. Jesus disse, e aí Pedro? Quem é que os governantes cobram impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estrangeiros. Pedro disse, dos estrangeiros. Aí ele diz, os filhos ficam isentos, né? Você sabe por que Jesus disse isso? Porque o imposto era do templo lá de Jerusalém. E Jesus é filho de Deus. Amém. Então Jesus não precisava pagar aquele imposto, pois ele era o filho do dono do templo. Posso ouvir um amém? Amém. Então ele não estava em pecado. Mas ele disse, para não escandalizá-los, vá lá no rio, pesque. O primeiro peixe que você pegar vai ter um valor que vai ser o meu imposto e o seu. Aleluia. Glória a Deus. Até o peixe semeou na vida de Jesus. Jesus, ele tinha um tesoureiro, irmão. E esse tesoureiro era Judas. Passava a mão no dinheiro lá. E não dava conta. Por que não dava conta? Porque tinha muito. Amém. Jesus, sabe quem foi que tirou? Sabe qual era o emprego dos apóstolos? Irmão? Eles eram pescadores. Hoje em dia, a gente pensa que pescador não tem muito recurso. Mas na época de Jesus, o pescador era como um empresário. Porque as pessoas, elas consumiam muito peixe. Então, ser pescador na época não era para qualquer pessoa, não.
E Pedro tinha barco, tinha mais essa. Então Pedro não era um pobre não. A Bíblia diz que ele não sabia ler, sim. Mas isso não quer dizer que por causa disso ele era pobre. Amém. A gente tem que meditar, irmão. E Pedro deixou tudo. O irmão de Pedro, os amigos de Pedro, deixaram tudo para seguir Jesus. Aí eu lhe pergunto, Pedro era um homem casado. A Bíblia fala que ele tinha uma sogra. Aí eu pergunto para você, Pedro começou a esmolar, agora você esmolé? Não. Quem era que supria Pedro? Deus, certo, mas através de quem? Jesus. Jesus financiou eles. Então Jesus não era pobre não, irmão. Essa história de dizer que Jesus é pobre, o bichinho era tão pobre, nasceu numa manjedoura, o bichinho. Sim, irmão, Jesus nasceu numa manjedoura, mas não é porque ele era pobre, não. É porque José e Maria, eles foram à cidade natal deles, porque eles estavam... Roma, o Império Romano, mandou eles voltarem para o censo, recenseamento. Era o IBGE da época, posso ouvir uma mesma? Hoje em dia o camarada vai na porta, né? Oh, eu queria saber quantas pessoas tem na sua casa e tal, só que na época não, o povo tinha que voltar para a sua cidade natal. E a cidade estava cheia, porque muitas pessoas estavam lá. E Maria começou a ter trabalho de parto. E não tinha vaga nos hotéis da época. Você leia Lucas que você vai ver isso. Amém. Porque não tinha vaga e Maria estava em trabalho de parto, não dava para eles voltar em viagem. Então eles tiveram que ficar lá. Como não tinha mais vaga nos hotéis, então José tinha condição de pagar uma hospedagem. Amém. Mas como não tinha mais vaga, aí eles foram para o estábulo. Amém. Jesus, irmão, quando ele estava na cruz, a Bíblia diz que os soldados romanos lançaram sortes para ficar com a túnica dele. A túnica de Jesus não tinha costura. Ou seja, era um linho fino. Os soldados lançaram sorte para ficar com a túnica. Mas não era soldado de qualquer coisa não. Era soldado da potência mundial da época. Roma governava o mundo, irmão. Então, se os soldados romanos queriam a túnica de Jesus, é porque ela era valiosa. Amém. Jesus não era um pobre não, irmão. Agora, por que Jesus a gente não vê? Agora o problema, ou a questão, tira a palavra problema, a questão é que Jesus não falava de dinheiro. Amém. Direto. Não focava nisso. Amém. Aí muitas vezes a gente pensa que por causa disso ele era pobre. Não, é porque ele não valorizava essas coisas. Amém. Ele valorizava vidas. Aleluia. Quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra logo de quê? Curas, libertações, transformações de vida. Porque era isso que fervia no coração dele. Amém. Aí naturalmente Deus supria ele. Você está aqui, irmão? Amém. Então, irmão, Jesus não buscava os seus interesses. Aí Deus cuidava dos interesses dele. Amém. Desde o seu nascimento. Que a Bíblia fala que os magos levaram ouro, incenso e mirra para Jesus. As três coisas de maior valor na época. Então, desde o nascimento, Deus já estava cuidando dos interesses de Jesus. Aleluia. E foi durante toda a sua vida terrena. Por quê? Porque ele tinha no seu coração abençoar os outros. Esse é o segredo. Como a irmã Silene falou, e é a realidade. Enquanto eu e você tiver na cabeça prosperar, a minha saúde, a minha prosperidade, a minha, Deus fica de braços cruzados. E dizem, quando você entender que a prioridade da sua vida não é você, mas você abençoar os outros, aí eu descruzo meus braços para operar o seu favor. Dê um aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Irmão, eu vou ministrar escatologia, mas eu estou sentindo direção de continuar, irmão. Eu prefiro ser obediente ao Espírito Santo. Amém, amados? Amém.
Se der tempo, a gente, em nome de Jesus, a gente fala sobre escatologia. Mas eu quero seguir a direção aqui, tá bom? Abra Isaías 59, por favor. Oh, glória, Deus é fiel. Amém. Isaías, capítulo 59. Versículo 1. Diz assim. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Essa palavra salvar pode ser melhor traduzida por abençoar. Amém. Amém, amado? Amém. Veja que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar ou abençoar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. Deus é bom demais. Amém. Aleluia. Eu estou lendo aqui dentro de mim. Não, meu filho, você está dentro disso aí, você já vai ministrar escatologia. Tem tudo a ver. Você vai ver que tem tudo a ver. Amém, amado? Aleluia. Medita. Ele está dizendo que Deus, ele está sempre pronto para nos abençoar. A mão dele não é pequenininha que não possa alcançar a gente, não. Nem ele está surdo. É o quê? Senhor, eu estou precisando disso. É o quê, meu filho? Não estou entendendo nada que você está falando. Não. O Senhor não está moco. Amém. Amém. Mas ele diz porque muitas vezes nós não recebemos da parte dele. Por causa das iniquidades. Pergunta para mim, o que é iniquidade? Que é iniquidade? Pecado, irmão. Desobediência à palavra. E dentro do contexto que nós estamos falando essa noite, pensar só em nós é pecado. Amém. Se chama egoísmo. E egoísmo é obra da carne. Amém. 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 Então, irmão, quando a gente pensa só em nós, só em nossa família, nós estamos sendo egoístas. E por isso, não temos usufruído daquilo que Deus quer de uma forma maior. Temos visto algumas coisas? Temos. Porque também estamos em crescimento e temos mudado. Mas Deus quer operar de uma forma maior em nossas vidas. Mas a gente tem que deixar de egoísmo, irmão. Eu sei que quando a gente vem para Cristo, pelo 98% das pessoas de nós que viemos para Cristo, a gente não veio para Cristo pensando nos outros. A gente veio pensando em mudar as nossas vidas. A gente veio porque estava cheio de bronca, cheio de rolo, e disse, rapaz, eu tenho que mudar de vida. Aí a gente veio para Cristo. Tudo bem. Mas, irmão, passar 5, 6, 7 anos em Cristo, só pensando, eita, eu tenho que arrumar minha vida, pelo amor de Deus, irmão. Nós temos que, quanto mais a gente cresce, a gente, claro, tento mudar de vida, Deus vai operar ao meu favor, sim, mas eu começo a pensar nos outros, irmão. Amém. Rapaz, eu preciso levar essa palavra, eu tenho que aprender, eu tenho que ser preparado, porque eu não posso ficar calado. É muita gente sofrendo e eu tenho que fazer algo. Aleluia. Tirar o foco das bênçãos. Veja, tudo no reino de Deus é o oposto do que o sistema do mundo ensina. Literalmente tudo. Como é que o mundo ensina? Quer ter as coisas, coloca o foco nelas. Não é assim que o mundo ensina? Só que a palavra ensina diferente. Quer ter as coisas, tira o olho delas. Tira o olho, deixa pra lá. Não se aperreie com isso não. Fica tranquilo. Tira o olho das bênçãos. Deixa de olhar para as bênçãos. Começa a olhar para o Senhor das bênçãos e as vidas que o Senhor das bênçãos quer para Ele. Aleluia. Que aí as bênçãos Ele manda. Amém. Ele manda. Amém. Ele manda. Aleluia. Ele manda. Ele manda. Aleluia. E Ele manda
Deixe com ele. Como é que vai vir? Deixe com ele. Não se esqueça. Jesus disse, vá pescar que vai estar o dinheiro na boca do peixe. Esse Deus continua do mesmo jeito. Certa vez o profeta Elias estava lá. Deus disse, vá ao rei de Israel que está em pecado lá, que se casou com o tal de Jezabel e está corrompendo o povo de Israel. E diga a ele que vai ficar 3 anos e meio sem chuva na terra, por causa do pecado deles. E depois deu uma carreira, senão eles vão querer matar você. Tá certo, Senhor. Chegou lá, Elias falou o que o Senhor disse e depois, ó, pernas para quem te quero. Correu. E aí nisso ele se escondeu lá no local lá onde tinha um ribeiro, né? E lá aquele ribeiro ele tirava água lá para suprir a sua sede. Mas ele não tinha o que comer. Aí sabe o que foi que o Senhor fez, irmão? O Senhor começou a mandar corvos levar carne para ele todo dia. Aleluia. Peraí, irmão, medita. Deus mandou corvos. Eu não sei se você já parou para pensar, irmão. Tem tanto pássaro no mundo. Por que é que Deus foi logo mandar corvo levar carne? Irmãos, se você não sabe, pode ser que alguém não saiba, aqui, corvo come carne. Aleluia. Por que Deus mandou logo um pássaro que come carne levar carne para o profeta? Sabe por quê? Para mostrar, eu sou o Deus do impossível. Seja obediente, que eu cuido de você. Eu faço o impossível se tornar possível. Para mim isso é fichinha. Eu criei o universo falando, meu filho. Veja aí. Não existia nada, eu fui dizendo, aconteça isso, aconteça isso. Meu filho, no dia do arrebatamento, eu vou ressuscitar corpos que já faz mais de 1000 anos que não tem mais nem a cinza. Eu vou fazer existir de novo. E além do mais, glorificado. Pronto, esse é o meu poder. Imagina cuidar dessas coisinhas da sua vida. Seja fiel, use minha palavra, tenha no seu coração, abençoar os outros, que a sua vida cuido eu. Glória. Meu irmão, dá vontade de deixar esse microfone dar uma carreira aqui nessa menina correndo. E ainda dando pirueta ainda. Se Deus é bom demais, irmão, dê um aleluia. Aleluia. Dê um glória a Deus. Isso do diabo, irmão. Aleluia. Aleluia. Essa palavra é para mim também, irmão. Deus está falando comigo também, irmão. Eu não sou perfeito não, mas Deus precisa usar alguém para falar com a gente. Amém. E Ele está falando comigo também. Aleluia. Ô glória! Irmão, a gente tem que tirar o foco, irmão, das bênçãos e colocar o foco em ajudar, abençoar, alcançar pessoas, irmão. Amém. E sabe, irmãos, que a escatologia tem um papel muito importante nisso. Sabe por quê? Porque a escatologia, ela fala do que vai acontecer. Amém. Ela fala das coisas eternas. Ela fala da eternidade dos salvos. Amém. Ela fala da eternidade dos ímpios. Ela fala do que os ímpios vão sofrer, do que os salvos vão ser livres. E quanto mais consciência a gente tiver do que vai acontecer, da esperança, mais a gente deixa de olhar para as bênçãos. Amém. E passa a querer ajudar os outros. Querer a cada dia mais ajudar os outros. Amém. Tudo isso que nós estamos ministrando essa noite, que a nossa amada irmã Cileide começou, e pelo Espírito eu estou continuando, e tudo isso que nós estamos falando, só vai acontecer nas nossas vidas de uma forma maior, quando a gente tiver consciência de que essa vida aqui é meia hora, de que existe uma Jerusalém celestial nos aguardando, que existe um inferno preparado para os ímpios, infelizmente, e que nós fomos libertos desse inferno, mas que Deus quer que os outros sejam livres, mas é através da minha boca e da sua que os ímpios vão ouvir essa verdade e que eles vão decidir se quiserem ser salvos, mas somos nós que vamos pregar para eles. Amém.
Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses. Aleluia. Deus é bom demais, irmão. Colossenses. Capítulo 1. Do verso 3 até o verso 5. Colossenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha para cá, por favor. Paulo escreveu aqui que orava por aqueles irmãos da igreja de Colossos, porque eles estavam andando na fé e andando no amor. Eles estavam confiando em Deus. Não estavam ansiosos. Será que eu vou ser abençoado? Será que vai chegar? Quando é que eu vou ter isso? Quando é que eu vou ser abençoado materialmente? Quando é que minha cura vai... Não, eles estavam confiantes que Deus ia operar na vida deles. O amor também estava fluindo. Eles estavam pensando no próximo. Eles estavam pensando no semelhante. Eles estavam ajudando o próximo. Amém, amados? Amém. E Paulo orava porque eles estavam agindo assim. Mas o interessante é que ele vai dizer por que eles estavam andando assim. Por que eles estavam andando na fé e no amor? Por quê? Ele diz, versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Aleluia. Aleluia. Diga, por causa da esperança, fé e amor fluem cada vez mais em minha vida. Dê um aleluia. Dê glória a Deus. Pisa no diabo. Irmãos, quando a gente tem consciência de verdade, não é só conhecer, achar bonito e dar glória a Deus e se emocionar quando ouve. Não. É mais do que isso. Quando nós, veja que eu estou falando nós, quando nós temos uma consciência maior da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, do milênio que nós vamos reinar com Cristo aqui, do novo céu e nova terra, da Jerusalém celestial. Quando também nós temos consciência da tribulação que o mundo, aqueles que não estão em Cristo, vão sofrer. Quando nós temos consciência do inferno, que os ímpios vão para lá, infelizmente. Quando nós temos consciência disso, irmão, a nossa vida muda. Amém. A gente vai deixar de só olhar para o nosso umbigo. A gente vai deixar de só pensar no nosso bem-estar e da nossa família. A gente vai começar a dizer, rapaz, quantas coisas maravilhosas estão reservadas para os salvos. E quantas coisas terríveis estão destinadas para aqueles que não são salvos. Eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar nessa posição cômoda. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer por onde. Eu tenho que ajudar. Amém. Amém. E as bênçãos? Bênção vem para cá, Senhor. Eu vou lá me preocupar com bênção? Deus já me abençoou já. Amém. Eu vou crescer na fé e no amor que elas chegam. Amém. É como o apóstolo diz. Quem é? É a bênção. Ela chega, irmão. Irmão, tem coisa que eu nem peço a Deus, irmão. Eu estou falando isso, mas não é porque eu sou perfeito, não. Tem que crescer também. Mas eu estou vendo algumas coisas já na minha vida. Algumas coisas pequenas eu já estou vendo. Irmão, tem coisa que eu nem peço. Daqui a pouco chega. Aleluia.
Eita, Senhor, nem pedi, mas o Senhor já sabe mesmo. Eu quero a cada dia mais crescer para deixar de ficar pensando na minha vida, nesse sentido de ficar me preocupando. Não, eu vou ter minha vida, eu vou trabalhar, vou fazer minha parte. Mas eu quero abençoar pessoas. Eu quero cada dia mais crescer na sabedoria para poder ajudar, preparar pessoas nesse discipulado, na minha vida pessoal poder ministrar, com as minhas atitudes poder evangelizar as pessoas. Amém. É isso que a cada dia eu quero mais e mais, irmão. E é isso que nós devemos querer cada vez mais. Amém. A consciência do que nos aguarda faz toda a diferença. Amém. Amém. E irmãos, para a glória de Deus, a gente tem falado aqui nesses dias sobre isso. Já faz um ano que eu estou ministrando na série sobre escatologia. Nós temos um discipulado, e não discipulado, são 25 matérias, e uma delas é escatologia. A gente passa 11 dias ensinando sobre isso. Então, irmãos, a palavra está sendo dada para que a gente deixe de olhar para aqui. Comece a valorizar o que é eterno. E sabia que quando a gente valoriza o que é eterno, a gente valoriza as pessoas? Amém. Porque as pessoas são eternas. Amém. Aleluia. Relógio fica, roupa fica, sapato fica, dinheiro fica. Mas o homem vive para sempre. Amém. Ou com Deus ou sem Deus. Então quanto mais eu valorizo o que é as coisas eternas, mais eu valorizo o ser humano, porque ele é eterno. Amém. Irmãos, nós precisamos entender, irmão, que quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para o inferno. Ela vai para um lugar de sofrimento, irmão. Ela vai ser atormentada. E nós podemos evitar isso. Irmãos, eu nunca me esqueço disso. Um rapaz que eu conhecia, ele não estava em Cristo. E ele adoeceu, leptospirose. E os médicos disseram, não, é uma virose e tal. E aí isso ele piorou. E ele chegou a falecer. Ele era um jovem. Mas, irmãos, ele não estava em Cristo. Mas faltando 3 horas para ele morrer, o nosso pastor Adilson, ele foi lá no hospital. Ele pregou o evangelho para aquele rapaz. Aquele rapaz aceitou Jesus. E 3 horas depois ele chegou a falecer. Irmãos, quando eu fui para o velório, eu digo, irmão, eu nunca vi um defunto tão lindo como aquele homem. O semblante dele, ele transmitia uma alegria e uma paz tão grande, irmão. Estava estampado que ele foi salvo. Porque quando um crente morre, irmão, ele vê algo de Deus, irmão, antes de partir. Ou é Jesus, ou é algum anjo, ou é a Jerusalém Celestial. Eu só sei que ele vê algo tão maravilhoso que fica estampado no seu rosto. E é o Espírito sai. Mas, irmãos, sabe por que ele foi salvo? Ele morreu jovem, Deus não queria isso, mas ele vivia no mundo, vivia no pecado, vivia consequências. Mas sabe por que, irmão, ele hoje está na glória e vai viver eternamente com Jesus, irmão? Sabe por quê? Porque teve uma pessoa que se disponibilizou a evangelizá-lo, a pregar a salvação para ele. Que se essa pessoa não tivesse ido àquele homem, ele teria morrido sem Cristo e ele estaria no inferno por toda a eternidade. Então veja a importância que nós temos, veja o poder que Deus nos confiou. Nós podemos, irmão, ser um instrumento para levar uma pessoa para o céu. Amém. Mas para que isso aconteça cada vez mais em nossas vidas, nós precisamos ter uma consciência maior do que é eterno, da escatologia. Então eu motivo você a todas as noites vir à igreja, ouvir a palavra e considerar todos os assuntos, também a escatologia. Amém. Também a escatologia. Uma vez por semana, nós, no caso, estou aqui, falo nós porque eu e o Espírito Santo, amém, amado? Então nós estamos aqui, uma vez por semana, ministrando sobre esse assunto. Então eu motivo você a querer aprender. Também aprender escatologia.
porque é aprendendo sobre esse assunto que a fé e o amor vai fluir mais. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E ainda tem outro texto que eu gostaria de abrir para nós encerrarmos. E é 1 João capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 1. Diz assim, 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Perto lá de Apocalipse, finalzinho do Novo Testamento. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E realmente somos filhos de Deus. Dê um aleluia por isso. Mas ele diz: Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Olha para cá, por favor. Hoje nós somos filhos de Deus em nosso espírito. Nós temos a vida de Deus em nosso espírito, a sua natureza. Mas não ainda se manifestou a totalidade da nossa redenção. Nossa alma não é perfeita ainda, está sendo renovada. Nosso corpo tem a inclinação do pecado. Vamos receber um corpo glorificado ainda, amém? Então por isso que ele diz, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque ainda falta a alma perfeita e o corpo glorificado. Posso ouvir um amém? Amém. Mas é por enquanto. Diga, é por enquanto. É por enquanto. Veja o que ele diz. Mas sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, quando ele vir nos buscar, amém? Amém. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Espírito, alma e corpo glorificados. Porque assim como ele é, o veremos. Isso é escatologia, isso é a esperança da igreja. Nós vamos receber um corpo de glória, vamos viver eternamente, espírito, alma e corpo glorificados com o Senhor. Mas veja o que ele diz no versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, que esperança, irmão? Qual é a esperança? De ser semelhante a ele. É esta esperança, de ser um com ele, espírito, alma e corpo. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, a cada dia anda em obediência a Deus. Se purifica do pecado, anda em obediência. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então vemos que quanto mais consciência a gente tiver das coisas eternas, do que nos aguarda, da esperança da igreja, mais vamos viver em santidade e obediência. Amém. E quanto mais eu e você andamos em obediência, mais pensamos no próximo. Amém. Pensamos em alcançar vidas. E aí Deus pensa em alcançar, em alcançar-nos com as bênçãos. Amém. Ou seja, quanto mais eu e você me envolvo com a palavra, mais tiro o foco das bênçãos, mais as bênçãos se manifestam em nossas vidas. Amém. Vocês foram abençoados? Amém.